Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tânia Teles Cast, um podcast feito especialmente para você que é líder de si, que é mãe, empresária, que é pai, você que atua e quer lapidar a sua liderança. E hoje a minha convidada especial, ela é professora de graduação e mestrado, gestora do Núcleo de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, o IFES. Sócia da Ambiental Hub, Casa Arabá, idealizadora do projeto Rotas de Sustentabilidade. Não é só um projeto, é um programa, porque envolve várias questões. Além disso, é coordenadora da Subcomissão de Logística Reversa do Fórum Capixaba de Resíduos Sólidos, membro do Comitê Técnico da Microrregião de Águas e Esgoto do Espírito Santo. Mãe do Arthur e Eduardo. Com vocês aqui hoje, como convidada especial, Maria Cláudia. Maria Cláudia, fala um pouco de você para as pessoas que estão nos ouvindo. Oi, Tânia. Obrigada pelo convite, estar aqui falando, desse desafio que é ser mãe, e também conciliar isso com nossa profissão, Então, eu sempre falo que a minha profissão, ela foi norteada, de certa forma, pela maternidade, Então, eu sou engenheira civil, fiz mestrado em meio ambiente, E na véspera da minha defesa, eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, do Arthur, Então, eu não tinha planos, Tinha casado recentemente e imaginava ter filho só com 5 anos de casada, queria aproveitar um pouco, apesar de ter namorado por 9 anos, queria aproveitar um pouco o casamento, recém-formada, queria trabalhar na iniciativa privada ou abrir meu próprio negócio. E no finalzinho, 2 dias antes da defesa, eu descobri que estava grávida do meu primeiro filho, Talvez devido ao nervosismo ali, eu passei um pouco mal e tive que... Fui para a emergência e o médico falou, você não pode fazer muita coisa durante os 3 meses. Mas eu tinha defesa para ir, E eu falei, eu só tenho que ir ali na UFES fazer minha defesa de mestrado e depois disso eu entro em repouso. Aí eu fui com o compromisso de fazer a defesa bem tranquilinha, E assim foi, Eu acho que até por isso o Arthur gosta tanto de estudar, E fiquei ali aquele período de repouso e isso acabou mudando um pouco a minha trajetória ali, Eu queria abrir uma empresa ou ir para iniciativa privada e surgiu a oportunidade de um concurso público, No Instituto Estadual de Meio Ambiente e acabou que nesses 3 meses que eu fiquei de repouso, eu fiquei estudando e fiz a prova do concurso. Eu entrei com barrigão já de 9 meses praticamente, Então eu já entrei, trabalhei 15 dias e saí de licença maternidade. Olha, não existe coincidências, Maria Cláudia. Porque assim, eu acho que é por isso que Arthur e Gabriel, eles se dão tão bem. Porque Isso. comigo... é claro que foi planejado, Só que com 6 semanas eu tive um descolamento de placenta, tive que ficar de repouso médico de Gabriel. E foi durante a minha gestação que eu realinhei a minha rota de carreira. Eu não quis mais ser uma executiva e escolhi na época experimentar a docência do ensino superior também. E depois, depois de ter feito essa experiência, ser consultora organizacional. Então, olha só, não existe coincidência. Essa parte da história dela nem eu sabia, viu, gente? Então, e fui para o Instituto Estadual de Meio Ambiente, concursada. Ali eu já assumi a subgerência da área de mineração com alguns meses. Logo depois eu assumi uma comissão na área de resíduos sólidos, que é a área que eu trabalho mais, que eu fiz mestrado. E fiquei ali trabalhando ali por uns 5 anos. Nesse meio tempo eu tive meu outro filho, o Eduardo, Eu queria ter um segundo filho. O primeiro, eu nunca imaginei ser mãe, Mas a partir daquele momento, que o Arthur veio, eu já quis ter o segundo filho, E aí, então, também, de uma certa forma, foi sem meio que planejar, mas veio o Eduardo. E eu tive um outro desafio, que era, eu sempre imaginava, tem que criar os dois do mesmo jeito, Só que eles são totalmente diferentes um do outro, E entender essas diferenças aí foi um grande desafio logo no início. Vieram os filhos, e você resolveu repensar a carreira. Como é que você fez essa transição? Como é que você planejou e fez essa virada de chave, esse reposicionamento de rota? Então,
necessidade, né, de estar mais próximo aos meninos, né, de não querer ficar tanto tempo longe deles, eu fiquei pensando qual seria, né, a possibilidade de eu estar atuando profissionalmente, sem deixar de trabalhar. Teve um momento em que, de fato, eu queria sair do trabalho sem perspectiva nenhuma, mas minha mãe não deixou. Ela falou, não, você estudou muito, se precisar eu te ajudo, mas não sai do emprego, né? Porque foi uma conquista, né? Você passar num concurso e eu já estava ali com cargos, né, de confiança e tal. Mas eu precisava mudar. Eu precisava passar mais tempo com eles, né? Eu precisava estar presente na vida deles, né? Porque para mim foi um presente que eu recebi. Então eu entendo que a maternidade para mim foi uma missão, né? Eles me escolheram para ser mãe deles e eu tenho essa missão de fazer com que eles sejam pessoas felizes, né? Então eu precisava estar mais tempo, estar presente na vida deles. Então eu comecei a planejar a minha carreira. O que eu ia fazer, né? E percebi que ir para uma carreira acadêmica, da área acadêmica, me daria mais flexibilidade, né? Meu marido é professor, a gente já trabalhava isso em casa, né? Ele trabalhar um turno, ficar com os meninos um outro turno, e à noite eu estava em casa, ele trabalhava à noite. Então eu falei, se eu for para a área acadêmica, eu consigo trabalhar essa flexibilidade que a gente está querendo. Comecei a dar aula à noite, numa faculdade, alguns horários, dava aula no iniciozinho da manhã, antes de entrar no trabalho, à noite, para poder ver como é que era. Falei, não, é isso aí que eu quero. Aí resolvi fazer um doutorado, porque eu tinha mestrado, mas eu queria ir para a área acadêmica, mas eu queria ir para uma universidade, né? Então, eu falei, para eu ir para a universidade, eu preciso ter o doutorado. Então, tem muita gente que fala assim, você tem um sonho de fazer o doutorado. Eu falei, não, eu tenho um sonho de fazer a mudança de carreira, e para isso eu precisava do doutorado. Só que meu doutorado não queria fazer na UFES, porque não tinha a área que eu queria. Aí eu fiquei pensando, Rio ou Belo Horizonte, né? Porque é mais fácil por causa de voos. E resolvi fazer em Belo Horizonte, né? Encontrei uma orientadora maravilhosa, né? Que me acolheu muito, que entendeu essa necessidade que eu tinha de morar no Espírito Santo e ir um dia na semana em Belo Horizonte, 2 dias no máximo, para fazer as disciplinas, e que minha pesquisa seria toda aqui no Espírito Santo, porque eu precisava cuidar dos meus filhos. Então, fiz a prova, né? Ela falou, olha, faz aí uns 2 anos de disciplinas, de projetos, né? E dentro de uns 2 anos, talvez você consiga passar na prova. E aí eu fui com esse planejamento dentro de 2 anos, eu consegui passar no doutorado. Só que naquele mesmo ano eu falei, eu vou tentar a prova. Vou tentar para ver como é que para ver até que nível que eu estou em relação aos outros candidatos, né? E eu passei em primeiro lugar. Né? Tanto no currículo quanto na prova, que não era uma prova, era um projeto. E eu falei, gente, e agora? Né? Meu planejamento de 2 anos, eu vou ter que correr com ele e resolver isso em um mês, né? Porque eu tinha que resolver o que eu faria com o meu emprego. E aí eu resolvi pedir uma licença não remunerada. E aí meus colegas de trabalho falaram, você tá maluca, né? Você vai sair sem receber, sendo que você poderia estar recebendo do Estado para poder estudar, né? E depois você volta com o emprego garantido. Falei, não, eu não quero, porque eu não quero voltar mais. Então, nesses 4 anos, eu vou ter que dar conta de me reposicionar, né, com o meu doutorado. Fiz um planejamento financeiro para eu poder não estar trabalhando. Na verdade, eu trabalhava porque eu estava dando aula numa faculdade e comecei a trabalhar com consultorias, né? Então, isso aí acabou equalizando a questão financeira, né? Mas eu fui me organizando para que tudo isso fosse acontecendo. E eu tinha o propósito de, quando acabasse aqueles 4 anos, eu não voltaria mais. Então, fiz aqueles 4 anos de doutorado. Eu ia uma vez por semana para Belo Horizonte no primeiro ano. Eu pegava o primeiro voo aqui, chegava lá, ia para o UFMG e voltava no último voo, ou no máximo no dia seguinte, né? Então, às vezes, eu passava 48 horas estudando, porque eu me propus também que os outros dias que eu tivesse em casa seria para poder cuidar dos meninos. Fazer almoço, que eu queria fazer, comida eu gosto de fazer, levar na escola, né? Então, eu tentava me organizar para eu não estar fazendo muita coisa em casa, e final de semana também, porque os meninos participavam muito de atividade esportiva e eles fazem até hoje questão que eu esteja presente. Maria Cláudia, deixa eu fazer uma interrupçãozinha rápida. Olha só, gente, o que ela trouxe para nós. Se você não está satisfeito ou feliz ou sentindo necessidade de fazer uma mudança, você pode fazer essa transição de carreira de uma forma programada. O que ela compartilhou com a gente? Ela foi buscar a possibilidade que desse aquilo que ela queria. Tempo de qualidade com os filhos,
possibilidade de fazer o que ela ama e gerar resultados e, ao mesmo tempo, se realizar profissionalmente. Outra coisa que ela falou, que o doutorado não era um objetivo. Muita gente comete esse erro. O meu objetivo de vida, meu sonho é fazer doutorado. O doutorado é um caminho que vai te levar em algum lugar. E o que você trouxe é que o doutorado era uma porta que ia abrir para você na universidade. O que Maria Cláudia falou também? Quando você vai fazer uma transição de carreira, você vai olhar, primeiro, combinar com as pessoas. Ela falou que combinou com o marido. Pensar no aspecto financeiro. Aonde que você vai adaptar? Eu estou falando isso porque eu também fiz a mesma coisa. Eu escolhi a docência e escolhi a consultoria. Só que antes de investir, eu fui primeiro ser professora substituta para ver se eu ia gostar daquele caminho novo, para depois investir. Então, você pode experimentar uma nova possibilidade e fazer escolha, lembrando que você vai iniciar numa nova jornada. Então, às vezes, você não vai estar naquele mesmo patamar que você estava. Então, você engateou. Como é que você fez isso sendo mãe e conciliando aí? Não só isso, gente, que Maria Cláudia, ela fala que ela é igual uma formiga, né? Ela vai buscando possibilidade. Ela tem vários outros projetos. Fala um pouco mais sobre isso para a gente. Então, né, essa mudança, né, que foi muito em função dessa qualidade de vida que eu queria, estar próximo aos meus filhos. Então, eu tinha algumas questões que era final de semana, né, de não trabalhar final de semana para poder estar com eles, né, a maior parte do tempo possível. E aí, então, concluí o doutorado. Eles sempre tiveram muito presentes na minha vida. Eu também fiz a questão de trabalhar como professora substituta nesse período de transição. Então, enquanto eu fazia doutorado, eu também comecei a dar aula à noite, né? Então, tinha vezes que eu descia do aeroporto e ia direto, nem em casa, né? Eu ia direto para a faculdade para dar aula, para depois ir para casa. Então, foi um ano, assim, muito apertado, né? Mas eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, tinha parceria com a minha mãe, né? Que estava junto também, apesar de morar em outro município. Mas foi, assim, um ano de desafios. Ao mesmo tempo, eu tinha o que eu estava querendo, que era ter o tempo com eles. E depois as pessoas acham que, assim, ver você hoje e o que você conquistou, acha que é mágica, né? Mas ela falou, teve esforço, teve trabalho, teve estudo, teve preparação. E é muito interessante, quem vê o palco de hoje não conhece os seus bastidores, né? Nem a mágica que a gente faz, né? O jogo de cintura que precisa ter para dar conta de tudo. E sempre lá em casa a gente gostava muito de compartilhar com os meninos. Então, todas essas decisões, a gente falava com eles o que estaria acontecendo. Olha, a gente vai fazer isso. Muitas vezes eu levei eles para a faculdade, né, enquanto eu estava dando aula. Hoje, eu, às vezes, encontro os meus ex-alunos e eles falam, professora, é aquele pequenininho que ia com você. Então, eu colocava eles lá no fundo da sala, colocava eles junto para me ajudar a corrigir prova. Então, eles sempre estavam comigo ali, né? Na questão, levava ele para Belo Horizonte para conhecer o que eu estava fazendo, qual era o espaço que eu trabalhava. Então, sempre foi muito integrado com eles, essa vida profissional também, né? Então, eles sempre participaram disso. E aí, quando eu terminei o doutorado, foi a grande decisão, né? Eu teria que voltar para o meu trabalho antigo, né? E aí, meu filho falou assim, mãe, não volta. Deixa eu terminar o ensino fundamental, e aí você volta a trabalhar? Eu falei, meu filho, não é bem assim, né? E aí comecei novamente a repensar, né? Eu volto ou não volto, né? E aí eu resolvi não voltar, pedir exoneração definitivamente, né? Aí as pessoas falam, não, você é maluco e tal. Tava caindo a questão, o mercado de trabalho não estava tão legal para a área de engenharia civil, então não tinha tantas consultorias. As turmas da faculdade particular que eu dava aula estavam fechando, então eu tive que procurar outras faculdades, outros trabalhos, enfim. Foi um ano meio complicado, mas surgiu a oportunidade do concurso do IFES, né? Então, foi um outro ano muito puxado, porque eu tinha que estudar para fazer aquela prova. Naquele ano, meu pai também faleceu, então foi uma coisa, assim, bem complicada, assim, bem tensa. Mas eu falei, não, eu tenho que passar nessa prova. Então, minha meta era passar entre os 10 na prova, né? Porque eu iria fazer a prova didática e eu falei, na prova didática eu me garanto, né? Vamos lá.
E meu currículo também estava um currículo, assim, que eu conto do doutorado, e de várias publicações que eu tinha, né? Falei, não, eu tenho que passar, né? Minha meta era passar entre os 10, e aí eu consegui passar em terceiro lugar na prova. E aí depois eu consegui, nas demais etapas, passar em primeiro lugar e consegui entrar no IFES. Então, assim, eu consegui concluir aquilo que eu vi projetado lá 6 anos atrás, que era entrar numa instituição de ensino, né, federal, que era o meu objetivo. E hoje eu estou como professora do IFES, né, dou aula no técnico, na graduação, no mestrado. Também sou gestora do Núcleo de Inovação e Propriedade Intelectual, aqui do Campus Vitória. E desenvolvo outras atividades, né? Muitas outras atividades. O pessoal chama de mulher polvo, mas eu falei que o polvo já perdeu há muito tempo para mim, né? Porque eu, de fato, eu sou uma pessoa que se empolga demais e vai fazendo muita coisa, e nem sempre isso é bom também. Maria Cláudia, assim, eu vejo que você hoje não só se posiciona mais como sustentabilidade, né? A gente teve a oportunidade de ver nascer um programa aí, de você colocar isso debaixo de um guarda-chuva. Fala um pouco mais sobre a rota de sustentabilidade aí, que está aí sendo aprimorado, como é que foi esse processo? Então, né? Eu sou uma pessoa que está sempre fazendo muitas ações. No entanto, você também fazer muita coisa ao mesmo tempo, isso acaba te tirando um pouco da sua rota, né? E até o nome vem em função disso. Então, nesse processo que a gente começou de mentoria, né, Tânia? A gente começou a ver que, assim, eram muitas coisas, né? Palestras, cursos, né, consultorias, né? Então, assim, mesmo como professora do IFES, a gente tem possibilidade de trabalhar, né, como consultoria, com trabalhos esporádicos, né? Então, eram muitas ações ao mesmo tempo e como organizar tudo isso, para que a gente tenha um novo direcionamento. Então, é claro, né? Ah, mas você já tem uma carreira lá como professora. Eu sempre falo assim, todos os lugares que eu trabalho, eu falo, eu estou, né? Eu estou aqui, porque eu gosto muito da mudança. Eu sou uma pessoa que gosta de mudança, então eu gosto de acordar e falar assim, o que que eu vou fazer hoje, né? Eu quero ter um planejamento a longo prazo, mas eu também gosto de ter modificações. Eu não gosto da rotina, de ficar ali fazendo sempre a mesma coisa. Então, se onde eu estou trabalhando eu tenho essas possibilidades, eu estou bem. Mas se tiver repetitivo, eu já começo, né? Foi o que aconteceu lá atrás no IEMA, de eu querer sair, né? Então, eu comecei a tentar, assim, estava fazendo muitas ações. Como conciliar? Então, nessa mentoria, a gente falou assim, vamos colocar tudo isso debaixo de um guarda-chuva? E esse guarda-chuva surgiu como um programa que se chama Rotas para a Sustentabilidade, né? Onde eu junto ali várias ações que eu desenvolvo como profissional, né? Ações técnicas da área técnica, como ministrar palestras, cursos, né? Organização de livros, por exemplo, né? O ano passado eu lancei 3 livros na área técnica, né? Eu consegui publicar o produto do meu doutorado e mais 2 coletâneas na área de resíduos. E também tem um ateliê, né, que eu trabalho junto com minha mãe, que é um hobby, que eu gosto muito de costurar, né? Então, a gente acaba trabalhando bastante a questão da costura, do reaproveitamento de retalhos, né? A gente acabou dando o nome desse projeto de Formigas, né? Que era como meu pai chamava carinhosamente a minha mãe, porque ela gostava de ficar cortando muito tecido, espalhava tecido pela casa toda, picotando. Então, a gente tem esse projeto. Então, como conciliar tudo isso, né? Como dar um direcionamento para que a gente alcance, de fato, bons resultados. Então, a gente desenvolveu isso, né, nesse guarda-chuva aí de um programa chamado Rotas para a Sustentabilidade, que está sendo construído, mas já com essas ações aí, né, sendo desenvolvidas de uma forma mais organizada do que estava antes, né? Porque parece, assim, quando a Tânia falou, né, que quem olha de fora fala, nossa, né, faz tanta coisa, parece... Mas não, mas isso é fruto, assim, de muito trabalho e às vezes as coisas ficam se desorganizando, né? Porque você faz uma coisa, tenta, não dá certo, você faz outra, não dá certo, e vão ficando aqueles galinhos ali, e que você fala assim, não, uma hora eu volto ali e faço, outra hora eu volto ali e faço. Mas tem coisas que a gente, de fato, precisa abandonar, então, nesse processo todo, né? Algumas coisas eu falei, eu não vou fazer mais,
ou eu vou fazer daqui a 10 anos, né? Quando eu me aposentar, que não vai ser daqui a 10 anos, nem sei quando vai ser, mas nem está na minha, no meu radar isso ainda. Mas, assim, outras coisas, eu falei, não, eu não vou fazer. Eu tinha um projeto que era fazer lá em Guarapari, numa casa, que eu queria transformar num espaço colaborativo, né? Enfim, mas não é o momento agora. Então, assim, isso aí, quando eu voltar a morar lá, quando eu me aposentar, eu coloquei ele bem longe de mim agora, porque senão acaba a gente perdendo o foco. Então, essa limpeza, né? Naquilo que você faz, naquilo que você tem o objetivo de fazer. Então, às vezes, a gente quer fazer muita coisa. Eu sou uma pessoa que, eu falei, gente, eu tinha que ser umas 3 para dar conta de tudo que eu Tantas gosto de ideias, fazer, né? E eu faço com muito prazer as coisas. Então, as pessoas ficam assim te perguntando, mas você não cansa? Eu falei, cara, eu não canso. É porque você coloca paixão naquilo que você faz. E é muito interessante, gente, que às vezes, assim, a gente pode continuar fazendo muitas coisas. Algo que eu sempre falo com os meus mentorados é isso. Quando você tem uma visão ampliada do que você faz e vai percebendo que não são coisas que estão tão independentes uma da outra, no caso do rótulo de sustentabilidade, ela fazia um trabalho com os ODS, com logística reversa, tá aí vários comitês estaduais, tem a consultoria, mas são áreas que são interdependentes, elas são relacionadas. E são produtos que podem se converter em receitas. Quando você organiza isso no modelo de negócio, numa linha do tempo, e concentra a sua energia onde você é expertise, traz pessoas, ou delega, ou organiza isso na linha do tempo, você traz mais inteligência emocional, mais foco, mais resultados, mais leveza também para o processo. Acho que é uma coisa assim, muito linda de ver, né? Então, em cima disso, por exemplo, se é tudo relacionado à sustentabilidade, então está dentro desse programa aí, dessa rota, e é incrível ver nascer essa visão ampliada do processo, né? Sim. Na verdade, assim, ela tem uma veia também na parte do meio ambiente. Então, as bolsas são fruto de refugos de tecidos que ela pega e transforma. Por que eu estou falando isso? Eu lembro um dia nós fizemos um encontro de mulheres, aí eu tinha lá uma pessoa do ramo da fabricação de roupas. E quando ela falou do Formigas, o que a gente ligou ali? Ligou uma pessoa, uma empresa que tem um problema, que como vai escoar aquele refúgio da produção, que é o resto de tecido, e tem uma pessoa que pega isso na outra ponta e transforma isso em algo, em bolsas, roupas, em objetos. E isso gera emprego e renda para mulheres em situação de vulnerabilidade, pessoas, né, com várias possibilidades. Então, é muito grandioso, é algo que transcende. E, com isso, você traz parcerias, né? E resolve um problema do meio ambiente. Então, tudo tem a ver com aquele propósito e missão de vidas entre o valor, a sua essência do que você gosta de fazer, e entre os seus pilares, a família, o filho, a mãe que está ali, que você também é importante para você. Então, você pode ser mãe, ser profissional, inventar moda, porque criar possibilidades e, ao mesmo tempo, impactar o meio ambiente. Não é isso? Isso, porque no final o que eu gosto de fazer, né, é passar essa mensagem de que a gente pode cuidar melhor do meio ambiente, né? O meio ambiente é a gente, né? É a nossa qualidade de vida. Então, e eu posso fazer isso no dia a dia, eu posso fazer isso na minha casa, eu posso fazer no meu ambiente de trabalho. Então, desde lá do hobby que eu tenho, que é costurar, mas que eu trabalho com resíduos, né? É claro que eu não vou resolver o problema dos resíduos de tecido com, né, esse trabalho artesanal, mas ele leva uma mensagem. Quando alguém olha uma bolsa feita de tecido e eu falo, isso aqui estava indo para a lata do lixo, né? Aí as pessoas refletem um pouco. Nossa, mas ficou tão bonito, né? Então, muitas vezes, assim, aquilo que a gente está descartando, a sociedade descarta não só os resíduos, né, mas as pessoas, né? Se a gente olhar de uma forma diferente, a gente consegue transformar. Então, é essa mensagem que eu gosto de trabalhar, né? E, por outro lado, quando eu estou lá, né, faço parte de um comitê hoje, né, com um comitê técnico
da microrregião de águas e esgoto do Espírito Santo, que tem uma função, né, importantíssima aí de regular as atividades de água e esgoto, né, também levar essa mensagem, né, de como que a gente faz esse olhar técnico, profissional, mas, e esse olhar de mãe, ele é muito importante também, né, porque quando a gente olha, a gente não está pensando só ali na questão técnica, né, a gente está olhando ali, quem está bebendo aquela água, para onde está indo aquele esgoto, né? Para onde meus netos, meus filhos, né? Então a gente consegue ter esse olhar também, né? Quando a gente é mãe ali e consegue congregar tudo isso numa pessoa só, né? Ser mãe, ser filha, né? Cuidar, né? Se cuidar também, que isso é muito importante, porque a gente trabalhou isso também nessas nossas conversas, né? De se cuidar, né? Eu tinha te falado, nossa, eu tenho 2 anos que eu não corto cabelo porque eu não consigo ter um tempo para ir lá cortar o cabelo. Eu falei, não, próxima missão, na semana que vem eu vou estar de cabelo cortado, né? Porque eu não conseguia arranjar tempo. Então, assim, a gente, como a questão, né, que eu sempre falo, né? No avião eles falam, coloca máscara de oxigênio em você primeiro. Tem um motivo, né? Então, você tem que estar bem, né, para que você consiga trabalhar isso em quem está em volta de você e deixar tudo, né, fluir, né, como tem que ser. Isso é muito importante, gente. Eu sempre falo que é se colocar na agenda. É difícil, mas não é impossível cuidar de si. Maria Cláudia, chegamos ao final do nosso podcast. O que você deixaria aí de uma mãe que é intraempreendedora, né? Que você empreende onde você está, e também é uma empresária, né? Que mensagem você deixaria para as mães profissionais, líderes de si que existem por aí? Olha, como mãe, eu falaria que é colocar os seus filhos como prioridade zero, né? Então, assim, eu trago isso como missão. Para mim, é prioridade zero, né? Eu levanto de uma mesa de reunião e vou embora em 2 minutos se meu filho me ligar e falar que está precisando de mim. Né? Eu não consigo não ser assim, né? Eu trabalho a minha agenda muito em função da agenda deles. Então, meu filho vai ter um campeonato, eu falo qual é o dia, qual é o horário, porque eu vou, porque eu sei que ele faz questão que eu esteja ali. E como eu sei que muda quando eu chego, né? Às vezes eu chego atrasada e eu sinto que muda. Então, eles fazem questão que eu seja presente na vida deles. Então, eu gosto muito de sentir isso, né? Mãe, você vai? Né? Você vai estar lá? Então, eu tento, assim, fazer o possível. Hoje eles estão 16, 19 anos, mas eu tento ainda o máximo possível de organizar a minha agenda muito em função da onde eles vão precisar de mim, em que momento eles vão precisar de mim, né? Então, e como profissional, né, é você ter, de fato, um direcionamento, você entender, assim, qual o seu propósito? Para que você veio? Né? Então, o meu propósito é trazer essas mensagens relacionadas ao meio ambiente. Eu sou engenheira civil, mas sempre tive essa pegada voltada ao saneamento, né? Ao meio ambiente. Então, assim, o que você quer levar de mensagem? Né? Quando você se for, como que você quer que as pessoas lembrem de você? E aí você traça a sua rota nesse sentido, né? Mas sem esquecer da família, né? Sem esquecer dos seus pais, do seu marido, né? Quem tem os seus filhos, para quem tem também, né? Porque é a nossa base, né? Porque quando tudo tá ruim, é a família que tá ali dando suporte a gente. Então, eu prezo muito isso, é minha prioridade, vai ser sempre, por mais que as outras pessoas falem, às vezes criticam um pouco, né? Mas você vai deixar tudo isso para trás para poder fazer. Eu falei, vou, mas é de uma forma organizada. Né? Eu penso, e eu sou uma pessoa que pensa 3, 4 opções, né? Para que se não der certo, eu sei para onde eu vou, eu sempre fiz isso. Então, assim, eu acho que é importante você conseguir se organizar, mesmo às vezes parecendo que você está no meio do caos, mas você tem que ter lá né, um direcionamento, né? Mínimo que seja, mas você tem um direcionamento aonde você quer chegar, o que você quer, onde você quer estar daqui a 5 anos, onde você quer estar daqui a 10 anos. Eu já falo que eu já estou planejando envelhecer, né? Como que eu quero envelhecer? Então, eu já estou cuidando um pouco mais da saúde, né? Vendo atividades que eu possa fazer, tanto profissionalmente também, né? Nesse processo aí de envelhecimento. Né? O que eu vou fazer quando os meus filhos não estiverem mais em casa, né? Vou ter mais tempo livre, vou trabalhar um pouquinho mais. Enfim, é importante a gente se planejar, a gente pensar um pouquinho no futuro também. Muito obrigada. Você que nos assistiu e você que me acompanha, eu quero deixar aí um convite, já se inscreva no canal, já ativa o sininho, que toda semana tem um episódio
um podcast exclusivo para lapidar a sua liderança. E eu quero também finalizar essa etapa dizendo para você o seguinte, que você pode liderar a sua carreira equilibrando aquilo que é valor para você. Sua família, seus amigos, a sua essência, aquilo que você ama fazer, porque isso vai te levar aonde você quer chegar. Você pode ter a sua rota, sua trilha definida para você chegar lá. O planejamento ele é importante porque ele não é garantia de resultado, mas ele vai permitir que você ajuste a sua rota para chegar aonde você quer chegar. Muitas vezes você consegue isso sozinho ou vai precisar de um profissional para te guiar para onde você quer estar. Muito obrigada a todos que estiveram conosco neste episódio. Eu tenho um convite para você. Me siga aqui no canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho de notificação que toda semana eu trago um episódio sobre liderança, carreira e como você construir uma rota e lapidar a sua liderança. Muito obrigada.